Pessoal, dando sequência, então, ao nosso segundo painel imediatamente, eu já vou aqui fazer a apresentação da mesa composta do professor Lioge Iuaki Filho, professor associado do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenador da presidência do Colégio de Cirurgiões Bucomaxilofaciais da Universidade Estadual de Maringá, professor efetivo do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, do Departamento de Odontologia, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Bucomaxilofaciais Brasileiro. Dr. Lioge, seja muito bem-vindo. É um prazer a presença do senhor aqui conosco nesse nosso evento, nessa nossa confraternização técnico-institucional interdisciplinar, né, em relação a essa especialidade tão curiosa e tão interessante aqui no nosso cenário. E aí nós temos a grande riqueza de poder conhecer o senhor com essa presteza e com essa objetividade tão grande na precisão aí do tratamento da matéria. E apresento o nosso outro palestrante, Dr. Pablo Luiz Lopes França Pistone, diretor da Ética do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Dois recados, dois agradecimentos aqui, mais uma vez, Dr. Marcos Coutre, representante do EPD, onde há uma especialização para aqueles futuros advogados aí formandos, também sobre a parte de direito médico e odontológico. Quem tiver o seu pai dentista, né, quem tiver algum parente na área e, de repente, chame lá, né, o filho aí, o sobrinho, ou o primo, para tomar conta das áreas jurídicas, já temos aí, então, mais o agradecimento. Quero agradecer à doutora Francine Curtolo, representante da Associação Paulista de Medicina. Promessa é dívida. Combinei com os meus colegas aqui da odontologia que estaria aproximando também as áreas de medicina. E a doutora Francine vai estar levando todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje para a Associação Paulista de Medicina. E mais uma vez, também agradecer ao doutor Eudes Quintino, que vai estar conosco aqui no nosso debate final, né, nas nossas conclusões aqui sobre as áreas aqui, nosso chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o nosso amigo Braz aqui também, daqui a pouco, já preparando, esquentando os motores aí. Imediatamente passo a palavra ao doutor Lioge, então, pelo prazo combinado, para as exposições e a respeito do tema. Bom dia a todos. Queria agradecer, primeiramente, ao Mackenzie por ter nos acolhido aqui nesse pleito antigo, e principalmente ao Dr. Fabiano por ter nos oportunizado esse evento. A minha fala é um pouco diferente do Adriano e do Baroni, não vou assustar vocês com sangue, com coisas trágicas, né? Talvez a minha fala seja um pouco mais próximo do que é de interesse de vocês. Como o Dr. Fabiano falou, eu dou aula em estrito sensu, né, em mestrado e doutorado, e esse é um trabalho de um ex-residente meu que está fazendo mestrado agora, e ele veio justamente para tentar esclarecer uma dúvida que a gente tinha, né? Como tanto o Adriano como o Baroni falaram, a preocupação do colégio com a boa formação é dos preceitos iniciais. E sempre a gente acreditou que a melhor formação fosse o da residência. Tanto que lá na UEM eu tenho uma residência desde 2002, então a gente tem há 20, nunca fizemos um curso de especialização, porque a gente acredita que o formato cirúrgico, a cirurgia bucomaxilofacial talvez seja, dentro das especialidades odontológicas, a que mais se aproxima à medicina, porque o nosso treinamento tem que ser hospitalar. Então, existe uma divergência de opiniões em relação a isso, né? Nós, do colégio, somos praticamente unânimes em acreditar que essa é a melhor formação para um cirurgião, que ele precisa repetir treinamento, como o Baroni falou. A gente que acha que um cirurgião vai ter conseguido atingir não a plenitude da sua formação, mas a base da sua formação com pelo menos 10 anos de prática. Porque os procedimentos são muito variados, e para você repetir esses procedimentos que são muito variados, demora tempo. A gente não consegue fazer isso em 3 anos. Mas o importante da residência é que ela dá a base necessária para que a pessoa possa progredir dentro da especialidade.
Então, a dúvida era, será que realmente a residência forma melhor do que uma especialização, apesar da nossa convicção? Então, a gente orientou esse trabalho com o apoio do Dr. Fabiano, com a ajuda dele, obviamente, né, não é a nossa área, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados preliminares, que foi o trabalho de qualificação 1, lá no nosso programa Estrito Sensu. O aluno faz o levantamento do trabalho, faz a qualificação 1, apresenta os resultados iniciais, para que a gente possa melhorar. Então, até gostaria de contar com a presença de vocês, que são especialistas agora sim nessa área, para que possa nos ajudar e dar sugestões desse trabalho também, mas eu já vou trazer alguns dados preliminares. Tá bem? Então, do ponto de vista de especialidade, a cirurgia bucomaxilofacial ela foi reconhecida pelo Conselho Federal em 1975, né? E o Adriano já falou bem qual que é a finalidade da nossa especialidade. E, dentro dessa criação, em 1975, nós temos alguns procedimentos que são pouco invasivos e procedimentos mais complexos. Os procedimentos menos invasivos são passíveis de serem realizados a nível ambulatorial, anestesia local no consultório, por exemplo. Mas muitos procedimentos da nossa especialidade precisam ser realizados em âmbito hospitalar. Tá? E muitas vezes a maioria das vezes precisa do centro cirúrgico, e em algumas vezes até uma unidade de terapia intensiva. Dentro dessa normativa do CFO, ela nos proíbe, enquanto dentistas, de realizar, por exemplo, uma traqueostomia eletiva. Porém, num caso de emergência, o que é um caso de emergência? Quando o paciente vai morrer se você não fizer algo. Então, se um de nós estivermos num restaurante, por exemplo, o paciente engasga com um pedacinho de frango da asa do frango, e ele está sufocado e vai morrer, se algum de vocês pegarem uma faca e abrir o pescoço dele para ele respirar e salvar a vida dele, ninguém vai ser processado. Tá? Então, qualquer um pode salvar a vida do paciente, mesmo se tiver que fazer uma traqueostomia de urgência. Tá certo? Então, isso nos resguarda dessa forma, mas não nos permite fazer alguns procedimentos eletivos. E a grande parte do nosso treinamento é feito em hospital. Então, a gente trabalha juntamente com as outras especialidades, não só médicas, mas da enfermagem, da fisioterapia, da fonoterapia, enfim. Todo mundo que trabalha dentro da saúde compõe a equipe dentro do hospital. E nenhum é mais importante que o outro. Cada um tem a sua importância dentro da sua área. O importante é que cada um cumpra bem o seu papel, trabalhando de forma harmônica entre as especialidades. Então, não é raro, como mostra nesse exemplo, a gente trabalhando num paciente politraumatizado na face, e a ortopedia ou a cirurgia geral trabalhando no abdômen ou na perna desse paciente. Tá? Então, há necessidade de haver essa formação. Mas, para isso, o dentista tem que saber se portar dentro do centro cirúrgico, dentro de um hospital. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, que a gente sabe que na nossa formação básica de academia, temos falhas nesse sentido e precisamos melhorar. É por isso que a residência se torna muito mais importante ainda, para que a gente consiga passar a formação adequada para que os dentistas possam atuar de forma correta dentro do âmbito hospitalar. Então, a formação em forma de residência ela já é conceituada há muito tempo pela medicina, e é o padrão ouro da medicina. Infelizmente, o que a gente tem visto na medicina é um caminho que a odonto fez primeiro. A medicina está fazendo o caminho inverso agora. Eles estão permitindo que cursos de especialização deem título depois de 5 anos, me corrija se eu estiver errado. Mas, para mim, acho que esse é um contrassenso. Né? Formação cirúrgica tem que ser a nível de residência, e a odontologia sempre se primou por formar através de especialidade. E é justamente nessa área que cria um conceito. Então, a medicina, como eu falei, ela foi a primeira, né, a começar esse formato de treinamento, que é um treinamento extremamente intensivo, com uma dedicação exclusiva, como é hoje na residência de cirurgia bucomaxilofacial. Na medicina, esse conceito de dedicação exclusiva caiu. Até alguns anos atrás, o residente não podia trabalhar fora. Hoje, na medicina, eles podem, na nossa área, não podem. A lei que formou a residência no MEC fala de dedicação exclusiva, e então o nosso residente ele só pode fazer residência, não pode trabalhar fora. Tá? Então, aqui é só para mostrar, como o Adriano e o Baroni já falaram, sempre foi preocupação do colégio essa formação, primar pela formação. Porque o dentista dentro do hospital ele já sofre um certo preconceito por não ser médico e está atuando dentro do centro cirúrgico. E para que a gente possa
quebrar esses preconceitos, você só entra com uma boa formação. Tá? Então, a gente é obrigado a fazer a coisa certa, nós não podemos fazer a coisa errada. E quando um cirurgião bucomaxilo, mal formado, entra no hospital e começa a fazer coisa errada, quem perde não é ele, enquanto cirurgião, mas é toda a categoria, é toda a odontologia. Por isso que é a nossa grande preocupação. Tá? Então, embora a gente conheça isso, o CFO ainda autoriza e certifica cursos com menor carga horária, como eu vou mostrar para vocês. Tem uma razão, que nós vamos explicar ali na frente, aí é onde eu acho que vocês vão poder nos ajudar, mas, de qualquer forma, as especializações elas são formadas em 2 anos, aqui no Brasil. No mundo, é o único lugar onde se forma um especialista em cirurgia bucomaxilo por especialização, e nenhum outro lugar do mundo se tem especialização em cirurgia bucomaxilofacial, só no Brasil. Tá? Então, no mundo todo, é em formato de residência. Tá? Aqui no Brasil, a dedicação exclusiva, como eu falei para vocês, são 60 horas semanais. Imaginem o que é trabalhar 60 horas semanais. São 10 dias, 6 dias da semana, de segunda a sábado. Tá? Então, a carga horária é realmente extensiva, e a maior parte dos programas sérios, o residente passa mais do que essa carga horária. Né? Porque a gente tem hora para entrar no centro cirúrgico, mas não tem hora para sair. Tá? Então, essa carga horária é uma carga horária que a gente tem na lei, mas a maior parte dos programas ultrapassa essa carga horária semanal. Então, na legislação vigente atual, como o Baroni mostrou, e o Adriano, a residência foi criada no Conselho Federal de Odontologia em 2002, através dessa resolução 027, por 3 anos, com 6.000 horas. Em 2005, a Lei Federal 11.129 criou as residências, porque até então só existia a residência oficializada na medicina, desde 1970 e alguma coisa, de forma oficial. E, em 2005, foram criadas as residências, que elas ficam no guarda-chuva das residências multiprofissionais ou em área profissional da saúde. Tá? Então, essas residências elas abrangem todas as residências das outras áreas médicas, exceto a medicina. Tá? E ela foi criada na bucomaxilofacial com 3 anos e 8.640 horas em dedicação exclusiva. Então, essa é a legislação vigente em relação à lei federal do MEC e do Ministério da Saúde. Então, quando a gente vai ver na questão do CFO, até 2015, se aceitava curso de especialização, credenciado pelo Conselho Federal, de 2.000 horas. E, em 2015, por essa resolução, de 2.000 horas passou a 3.000 horas, que é o que regulamenta hoje a especialidade dentro do Conselho Federal. Então, aqui já dá para ter uma disparidade. Se o MEC e o Ministério da Saúde, que são os maiores interessados em formação, o MEC no ensino e o Ministério da Saúde pela prestação do serviço, obviamente, acredita que a formação tem que ser mínima de 8.640 horas, se você comparar com 3.000 horas, é praticamente 1/3 da carga horária que é exigida pelos ministérios. Tá? Então, já mostra uma disparidade do ponto de vista de formação. E por que acontece isso? Acontece isso porque o MEC tem uma regulamentação, que eu estou mostrando para vocês aqui, antiga, nesse artigo 7º, que ele fala que qualquer curso de especialização, independente da área, tem que ter no mínimo de 360 horas. Tá? Se você pegar o Mackenzie, por exemplo, o Mackenzie é uma universidade, ele tem autonomia para ministrar qualquer curso que ele tiver. E se ele quiser montar uma especialização de cirurgia bucomaxilo com 360 horas, o MEC diz que ele pode. Então, muitas instituições fizeram isso, montaram cursos de 1.000 horas, 1.500 horas, e entravam no CFO para regulamentar. E o CFO não regulamentava esses cursos. Aí o aluno entrava com mandato de segurança, aí é o campo de vocês, porque o MEC é superior ao CFO no que se diz respeito à formação, a ensino, e os alunos conseguiam registrar a especialidade nos conselhos. E isso é um problema, isso é um problema. E aí, baseado nesse problema, em 2018, o MEC redigiu essa normativa e colocou esse artigo 4º. Os certificados emitidos em curso de especialização não equivalem a certificados de especialidade. O que ele quis dizer? Que esses certificados têm uma qualificação acadêmica. Então, se eu faço um concurso e coloco esse certificado de especialidade, ele vai pontuar. Agora, o que a gente entende é que, com esse artigo, o MEC fala para o Conselho, você não é obrigado a registrar a especialidade quando vem dessa forma. Porém, o que tem acontecido é que os magistrados, os juízes, ainda dão ganho de causa para o aluno quando ele entra contra o Conselho. E por isso que o Conselho, então, ainda regulamenta esses cursos. Então, aqui é um problema.
né? É um problema de interpretação jurídica, a gente interpreta de uma forma, mas ficou uma questão muito aberta e cabe essas interpretações. Então, eu queria a opinião de vocês sobre isso. De qualquer forma, se a gente pegar só as Américas, que é onde nós estamos situados, a gente percebe que, como eu falei, não tem especializações, e os programas de residência, a maioria de 4 anos, nenhum com 2 anos de duração. Tá? Então, se for pensar mundo afora, tem países que, para formar um cirurgião bucomaxilofacial, pode demorar até 12 anos, porque a formação é médica, mais a formação técnica específica, ele consegue formar em 12 anos. Então, é muito tempo. Então, como eu falei, existe uma grande diferença da carga horária com os demais países. O conteúdo programático é extremamente variável. Nós não temos uma fiscalização que regula o exercício da especialidade, né? E, muito menos, temos uma prova de certificação. Se a gente pegar como exemplo a medicina, novamente, as sociedades médicas são bem implementadas e eles fazem uma prova para registro de especialidade. Quem não passa na prova não é especialista, tá? E não pode anunciar que é, tá certo? Isso não significa que qualquer dentista não possa fazer uma cirurgia ortognática, mesmo não sendo especialista. Na lei que cria tanto a medicina quanto a odontologia, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Você não pode anunciar que é especialista, mas você assume o risco pela sua imperícia, pela sua deficiência técnica. Então, o Colégio Brasileiro, hoje, é a 3ª maior entidade da especialidade no mundo. A gente fica atrás da Sociedade Americana e da Sociedade Japonesa. Nós somos o maior grupo de cirurgiões nas Américas, aqui na América Latina, principalmente. Então, sendo a 3ª maior entidade do mundo, no ano passado nós tivemos o nosso Congresso Nacional e tivemos o presidente tanto da International quanto da Associação Latino-Americana presentes no Congresso. E eles trouxeram essas cartas, dada a importância que o colégio tem, né, como o Adriano falou, 2.000 associados, de não ser possível uma associação tão importante não ter uma formação mínima como pede os âmbitos internacionais, de pelo menos 4 anos. E é por isso que a gente está pleiteando, junto aos ministérios, aumentar a nossa carga horária para 4 anos, para que a gente possa se enquadrar às normas internacionais. Tá? Então, a gente tem algumas preocupações, que a gente precisa dessas práticas de forma... Isso não é reserva de mercado, né? Muita gente fala, vocês estão querendo fazer reserva de mercado. Não é preocupação com saúde pública. A maior parte dos cirurgiões bucomaxilos trabalham pelo SUS, prestam serviço para o SUS. Tá? E aí a gente tem que prestar o serviço para o SUS com a mesma qualidade que eu presto para o serviço privado. Não tem diferença, é um absurdo o que o Baroni falou. Se ele tem plano, ele é tratado de uma forma, se ele vai pelo SUS, ele é tratado de outra forma. Isso não tem cabimento. O sistema público de saúde tem que ser tão bem atendido quanto qualquer sistema privado. Tá? Então, os problemas já foram bastante falados, e, a partir daí, então, nós estamos fazendo esse trabalho, onde a gente está levantando as ações de responsabilidade civil contra cirurgiões bucomaxilofaciais. Tá? E o objetivo é avaliar essas ações de responsabilidade civil. Aqui eu estou ensinando o Pai Nosso para o vigário, né? É a área de vocês, e a gente quer justamente avaliar esse gap na literatura que não tem esse levantamento específico. Existe na odontologia de maneira geral no Brasil, mas não tem da especialidade. Por isso que a gente está querendo avaliar, fazendo esse levantamento dos processos contra os especialistas, né, cadastrados como especialistas no Conselho Federal, onde a gente vai comparar se existe alguma diferença entre a modalidade de formação, residência e especialização, e a ocorrência e a sentença. Tá? Então, os objetivos estão sendo fazer o levantamento de dados de processos com responsabilidade civil contra os especialistas, e investigar se há influência da modalidade de formação na frequência dessas disputas judiciais, ou seja, se você tem mais processos contra egressos de especialização ou de residência. E a secundária é correlacionar as sentenças e os motivos, visando avaliar se os procedimentos que exigem uma maior carga horária de formação estão presentes na maior parte dessas sentenças. O que é isso? A gente tem uma escala gradativa de ensino. Por exemplo, a ortognática ela é ensinada no último ano de residência, no 3º ano. Nas especializações de 2 anos, muitos nem entram em hospital. Então, a gente queria avaliar se esses procedimentos de maior complexidade da especialidade também influenciam nessas sentenças. Tá? Então, foi feito com a orientação do professor Fabiano, através dessa plataforma. Né, o Guilherme, que é o meu orientado, meu ex-residente, está fazendo. Ele usou várias palavras-chave,
para poder levantar os processos em primeira e segunda instância. No primeiro momento, com a palavra ortognática, ele achou 2.000 e tantas ações, né? E aí ele foi avaliando avaliando o nome do envolvido, qual o motivo do problema, onde foi formado e tudo mais, para a gente poder ter esses dados de comparação. Tá? Os títulos, através de mestrado e doutorado, a gente excluiu nesse primeiro momento. Antigamente, a formação em estricto sensu dava registro de especialidade também, e o Conselho Federal cortou já essa possibilidade, são só títulos acadêmicos atualmente. Né? Então, na análise, a gente avaliou isso, a distribuição entre especialização e residência, se a sentença era favorável ou desfavorável, o motivo dos processos e se a formação tinha relação com esses motivos, e fizemos, então, toda essa inter-relação para tentar buscar as respostas que a gente estava querendo. Tá? Os resultados esperados era que, como eu falei, a gente saiu do pressuposto que, teoricamente, uma menor formação seria mais passível de ações. Tá? Então, isso é o que a gente esperava achar. De 2.225 processos, foram selecionados 81, que era contra especialistas, especificamente, que estava claro, né, no processo, e desses, 73 cumpriram os nossos quesitos para a inclusão. E, de primeira mão, a gente já coloca que a frequência foi bem maior contra alunos egressos de especialização do que alunos de egressos de residência. Tá? Então, já temos um primeiro dado. Do ponto de vista de sentenças desfavoráveis, das desfavoráveis, 72% foram relacionados a egressos de especialização. Ou seja, é o que o professor Fabiano falou, às vezes o paciente é mal intencionado e aciona o profissional com uma ideia de recursos. Né? Então, a sentença favorável e desfavorável é uma forma da gente também fazer essa avaliação. Tá? Então, a gente teve essas respostas nesse primeiro momento, mostrando que a maior parte das sentenças desfavoráveis estavam relacionadas também a egressos da especialização. Então, o maior número de sentenças contra, né, especialistas de especialização e as sentenças desfavoráveis da mesma forma. E, da mesma forma, a gente observou que as maiores causas das ações eram dos procedimentos de maior complexidade, onde, na residência, ficam relacionadas ao último ano de formação da residência, e que, na maior parte das especializações, não tem esse tipo de formação, porque eles não têm ambiente hospitalar na grande maioria dos casos. Tá bem? Eu já estou finalizando, então, só para confirmar, né, na cirurgia ortognática, o número de sentenças desfavoráveis contra especializandos, egressos de especialização, foi bem maior do que contra a residência. Então, a nossa suposição, no primeiro momento, ela foi positiva em relação a essa demanda. Tá? Então, agora, acho que é uma área mais de vocês, e acredito que vocês consigam nos ajudar um pouquinho mais nessa orientação. Obrigado. Nem preciso dizer a tamanha competência e capacidade do Dr. Lioge diante da riqueza de informações trazidas, da precisão terminológica. E mais, quero agradecer aqui publicamente, que o nosso evento está sendo gravado digitalmente, não é? O Guilherme Palladini, que auxilia o professor Lioge nesses trabalhos técnicos e na formatação desses dados técnicos. E isso é muito importante a gente saber, porque ele tem o conhecimento também da parte jurídica e da parte odontológica. E aí faz esse auxílio, o que mostra uma preocupação de integridade e de ética profissional muito importante. E aqui, nesse segundo painel, todo mundo já percebeu que a ligação com o direito vai se aproximando e vai se abraçando. Por isso, também, doutor Eudes, nós estamos aqui, claro, para igualar a assistência de saúde ao trabalho de um tratamento particular. É uma utopia, talvez, um sonho, quem sabe, mas trazer uma preocupação pelo dado impressionante que o Dr. Lioge trouxe aqui, que é o seguinte: se alguém fala que isso é reserva de mercado, estão enganados, porque todo mundo também opera pela rede de saúde. Então, essa que é que ninguém fica sabendo e que precisa ficar sabendo. Essa que é a nossa questão. Então, mais uma vez, o meu agradecimento, o meu abraço caloroso, professor Lioge, pelo seu profissionalismo, porque se a gente pudesse clonar boas pessoas,
eu tenho certeza que o Dr. Liordi seria o paradigma para essa clonagem. Passo a palavra imediatamente ao Dr. Pablo, prazer conhecê-lo, seja bem-vindo à nossa casa. E fique à vontade, aqui nós temos a nossa liberdade, os nossos alunos, e essa possibilidade de sempre acrescentar as questões, e agora trazer uma parte jurídica, que vai aproximar ainda mais os nossos alunos da apresentação. 20 minutos para a gente poder ser mais breve, para a gente poder fazer o encerramento na sequência, com a mesa final aí dos debates. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Fabiano, pelo convite. Já aproveito para fazer os meus agradecimentos ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, à Universidade Presbiteriana Mackenzie. É uma honra retornar a esta casa, uma vez mackenzista, sempre mackenzista, né? Então, é um convite muito honroso da parte do doutor Fabiano, líder do projeto do CEMAP, do doutor José Baroni, da Câmara Técnica de Bucomaxilo, aos organizadores, e cumprimentando o doutor Braz Antunes, presidente do Conselho Regional de São Paulo, e o doutor Marcos Coutre, excelente colega atuante aí na área médica e odontológica, na parte jurídica. Bom, o tempo é escasso, então vamos avançando aqui. Um breve sumário. Tá? São aspectos preventivos, embora o título fale de processo judicial, isso abrange as demais esferas, né? Principalmente no processo administrativo ético disciplinar. Então, o primeiro aspecto, a questão do prontuário odontológico. Vejam, em se tratando não só de especialista em bucomaxilofacial, mas também nas demais especialidades, nós temos verificado uma demanda muito grande por conta da violação ao dever de informar. Então, vejam, muitas vezes o profissional, o bucomaxilofacial, um outro especialista, ele atua dentro da literatura odontológica. No entanto, ele acaba faltando com o dever, né, de ter um prontuário odontológico adequado. E aí, só noções gerais, serei breve. O prontuário odontológico é um conjunto desses documentos que retratam esse tratamento, né, a relação entre o profissional e o paciente. Então, tem que ter a ficha de anamnese, tem que ter todo um histórico, né, para ver se não há nenhum empecilho para fazer aquele tipo de tratamento, para ministrar uma determinada medicação, ficha de evolução clínica, exames complementares, diagnóstico, planejamento do tratamento e dos cursos, e aí que depois nós vamos falar brevemente do termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, tá? Recomendações de higienização bucal, cuidados pré- e pós-operatórios, receitas, atestados, notificações e recibos. O contrato de prestação de serviços odontológicos, também de suma importância, o TCLE que eu já havia comentado, o termo de confidencialidade. Muitas vezes o paciente não quer se expor, né, não quer que os próprios familiares saibam que ele tem uma determinada patologia, enfim. É claro que isso pode ser quebrado até judicialmente, né, por questões de direito das sucessões e tudo mais. Termo de autorização para incapaz e termo de interrupção de tratamento. Agora, como deve ser o prontuário? Ele tem que ser legível, atualizado, ele pode ser físico ou digital. Tá? Dados clínicos, evolução do caso, nós temos também a cronologia de atos, nome, assinatura e número de inscrição do cirurgião dentista, né? Na própria divulgação, pelo princípio da identificabilidade, eu preciso saber quem é aquele profissional que está atuando. Assinatura do paciente, a concessão de cópia do prontuário ao paciente, muito embora, claro, que esses dados sensíveis pela LGPD, eles pertencem ao paciente, o profissional, o bucomaxilo, o cirurgião dentista em geral, é ele quem fica como tutor, ele que fica, vamos dizer assim, responsável pela proteção por esse documento, tá? Pela guarda do prontuário. Então, vejam, aqui eu colaciono algumas jurisprudências. Tá? Então, a falta de informação, essa aqui, inclusive, é do STJ, a falta de informação adequada sobre risco cirúrgico justifica indenização por danos morais. Tá? Então, com base nesse entendimento, a 4ª turma do STJ decidiu que, na relação entre o profissional de saúde e o paciente, a prestação de informações corretas e suficientes sobre o diagnóstico, a propósito de tratamento e os riscos existentes em eventuais procedimentos cirúrgicos constitui direito do paciente e de seus representantes legais. Então, é in re ipsa, né? Quer dizer, a partir do momento em que eu deixo de informar o paciente que existe, por exemplo, a possibilidade de uma parestesia, né? Então, ele não consegue movimentar um músculo da face por conta de um procedimento cirúrgico, eu já estou incorrendo em infração ética. E isso vai resvalar no cível,
muito embora as senhoras e senhores futuros operadores do direito saibam da independência entre as esferas, elas são relativamente independentes. Claro que, se no criminal, por exemplo, não for provada a existência do fato, isso vai repercutir nas outras esferas. Mas, em tese, não é porque o profissional foi absolvido no cível que ele vai ser absolvido no processo ético administrativo disciplinar. Tá? Então, o dever de informar, por si só, uma vez violado, já constitui infração ética e pode acarretar a indenização por danos morais, materiais e até criminal, né, doutor? Às vezes, dependendo da situação, uma lesão corporal que seja leve, grave, gravíssima, enfim. Vai ter que apurar caso a caso. Prontuário incompleto, também colaciono jurisprudência, a questão do dano moral e estético, né, a questão da promessa de resultado, o dever de indenização. As perguntas frequentes, eu já havia dito, esses dados pertencem ao paciente, embora, é claro, quem fica responsável pela guarda desse documento é o profissional, o cirurgião-dentista. Como eu falei, no próprio hospital, quando o cirurgião-dentista bucomaxilofacial está ali operando, é recomendável que ele tenha também o prontuário dele, né? Porque muitas vezes fica com o hospital, e tivemos casos recentes, assim, o paciente entrou com uma denúncia junto à comissão de ética, né? Embora, é claro, não façamos perícia médica, nós temos um núcleo de auditoria odontológica, e, quando havendo a necessidade de eventual perícia, temos órgãos públicos, a própria FOUSP, a Faculdade de Odontologia da USP, nos auxilia juntamente com a Câmara Técnica, né? Dependendo da gravidade do caso, sem dúvida nenhuma, vamos precisar de um laudo pericial para apurar aquela conduta. A quem pertencem exames complementares, se o paciente pagou por eles, então, obviamente, pertence a eles. E essa pergunta bem interessante, por quanto tempo o prontuário deve ser guardado? Geralmente, nós recomendamos que seja por toda a vida. Por quê? Muito embora, né, não obstante, a Lei 13.787 de 2018 fale que é pelo prazo de 20 anos, nós temos várias implicações por conta disso. Então, muitas vezes, e o STJ já consolidou jurisprudência nesse sentido, o fato ocorreu 6 anos atrás. Se ele denunciar hoje na comissão de ética, o prazo de 5 anos começa a correr. E fora a possibilidade de interrupção do prazo pela instauração do processo. Então, claro que a lei fala dos 20 anos, mas tem essa repercussão no processo ético administrativo disciplinar. E aí, atendimento ao paciente, aqui estão alguns deveres, né? O Código de Ética Odontológica reflete o que está na legislação. E aí ele fala de uma delas, né, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento. Uma outra situação que acontece é discriminar, né, a discriminação, o próprio aproveitamento da situação, né, da relação existente entre o paciente e o profissional. Tanto é que o Conselho de Odontologia de São Paulo tem um núcleo de conciliação e mediação. Eu sei que, na minha época de núcleo de prática jurídica, a mediação não estava tão em alta como hoje. Então, nós estamos sempre levando em conta essas questões, né? Primeiro, nós falamos do prontuário, mas agora o relacionamento com o paciente, a preocupação que o advogado, o operador do direito, o cirurgião-dentista tem que ter com o paciente, né? Principalmente o cirurgião-dentista, quanto à forma de tratamento, né? Então, muitas vezes, nós lidamos com esse tipo de situação. O profissional diz para o paciente, procure seus direitos, qual vai ser o problema? Ele vai procurar e vai achar. Né? Então, nós adotamos técnicas de mediação e conciliação justamente para evitar o conflito. Né? O Conselho não está ali só para fiscalizar, ele está supervisionando a ética profissional e aconselhando as partes, orientando, né, tanto o cirurgião-dentista como o paciente a chegarem a uma composição. Então, nós temos a mediação aí como um dos nossos instrumentos. Tá? E aí tem questão de abandono profissional, o cirurgião-dentista pode sim interromper o tratamento, mas ele deve avisar previamente, por escrito. Tá? Tanto que muitos questionam, mas eu já tinha informado verbalmente. Não, mas façam por escrito. Claro que há vários meios de prova admitidos em direito, né? Um e-mail, um WhatsApp, mas é bom sempre deixar tudo bem esclarecido. Então, interrupção do tratamento, o próprio artigo 5º do Código de Ética Odontológica, instituído pela Resolução CFO 118 de 2012, fala sobre essa possibilidade. E aí nós vamos agora passar à questão da publicidade. Nós sabemos que a Resolução CFO de 196 de 2019 foi um divisor de águas, né, porque, de uma certa forma, passou a permitir o antes e o depois.
embora o nosso ordenamento jurídico pátrio tenha adotado o sistema francês, né, quanto à vinculação de publicidade, mais moderado, claro que isso tem que ser visto com parcimônia, né? Diferente do americano, aquilo que ele faz de melhor, ele publica, né? Mas, assim como nós, advogados, futuros operadores do direito, não podemos fazer as publicações, né, da mesma forma, o cirurgião dentista e o médico. Então, a resolução ela trata da selfie, né, normatiza a divulgação dessas imagens e vídeos realizados por cirurgiões dentistas. Então, as fotos são permitidas, sim. Eu estou mostrando até pela questão do direito do consumidor. Quer dizer, o dever de informar ele também está esculpido no Código de Defesa do Consumidor, e, a partir desse momento, eu tenho que mostrar para os outros pacientes em potencial qual o trabalho que está sendo realizado. Mas isso é de forma indiscriminada? De modo algum. Tá? Primeiro, eu preciso de uma autorização, isso é um requisito fundamental. Então, nós temos aí um outro termo de consentimento livre, esclarecido, tá? Sobre a publicação dessas imagens. Tá? Então, o TCLE, geralmente, nós recomendamos, por uma questão de gestão documental, fazer uma separação entre o termo de consentimento livre esclarecido, que trata do tratamento, e aquele que vai dizer respeito às publicações. Então, essa autorização ela tem que seguir o que está na Constituição Federal, direito de imagem, privacidade, intimidade, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, LGPD e a Resolução 96. Quais são os outros requisitos? Não expor equipamentos. Aí nós temos também os instrumentais, né, questão comercial, tecidos biológicos. Na verdade, tudo é tecido biológico. Você pega o corpo humano, né? Mas, claro que no site do Conselho Federal de Odontologia nós temos um FAQ, temos as diretrizes para dizer qual foi a mens, né, leges, vamos dizer assim, qual foi a intenção, tá, do federal ao dispor daquela forma. É justamente para não provocar aquilo que a gente chama de medo, né, de aquele terror, né, eu tenho medo de cirurgião dentista, eu tenho medo, né, de fazer cirurgia com médico, enfim. Então, para não expor, tanto que o transcurso do tratamento está vedado. Tá? E aí, nós sabemos, mas qual a diferença? Ele mostra o antes e o depois. As senhoras e senhores verificaram a diferença aqui na exposição de imagens. Né? Uma coisa é mostrar o antes e o depois, agora outra coisa é mostrar o transcurso, o vídeo. Tá? Então, isso aí acaba sendo até agressivo para o paciente ver aquilo. Então, ele não tem esse preparo. Tá? Então, questão dos tecidos biológicos. Então, somente divulgar os procedimentos pelos quais você seja o responsável. Tá? A pessoa jurídica, muito embora a Resolução 96 de 2019 não seja expressa ao dizer que a pessoa jurídica não pode publicar, isso acaba, né, o leitor vai realmente, né, inferir que é só o profissional responsável. E o próprio FAQ do Federal orienta nesse sentido. Em todas as publicações deverão constar o nome do profissional, o número de inscrição no CRO. O que é proibido, e aí nós, infelizmente, temos isso aí nas redes sociais, sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal, promessa de resultado, e aí nós vamos ver depois, brevemente, que a responsabilidade continua sendo subjetiva, mas aí eu já vou entrar na culpa presumida, já não vai ter que ser uma culpa provada. Então, vamos dizer, eu já saio perdendo de 1-0, né, a partir do momento que eu prometo o resultado. Mercantilização da profissão também, né? Infelizmente, nós temos ido. Então, temos aqui alguns exemplos. Tem o Sorriso das Estrelas, resultado garantido, Black Friday, né? Infelizmente, alguns ainda utilizam essas frases. Quer pagar quanto? Casas Bahia, quantas vezes sem juros? É só amanhã. Boa, boa. Eu sou além dessa aqui, então, sensacional, né? Então, assim, divulgação de vídeos e imagens. Por exemplo, se você fala, não, você vai ter o sorriso do Neymar. Olha só, aí a pessoa não consegue. Não, mas para mim não estou com o sorriso do Neymar. E para ser bem, Ronaldinho, nós já vimos situações na ética que, sinceramente, a moça estava mais bonita antes de fazer um procedimento estético, né? Porque houve um erro do profissional. Aí é um caso à parte, né? Que não é nem de bucomaxilo, foi uma situação à parte, mas é raro. O principal problema é o dever de informar e a promessa de resultado. Já teve situação em que, de fato, houve melhorias, mas para a pessoa não, estava horrível. Ela falou, não, e a moça ficou mais bonita, nesse caso, do que estava. Né? Ficou melhor, e mesmo assim ela não estava contente. O profissional prometeu que eu teria o sorriso das estrelas e eu não tive.
As perguntas onde eu posso postar, e aí isso pode ser em qualquer perfil, não, né? Como eu tinha dito, só pessoa física. As implicações, como eu havia dito, processo ético, responsabilidade criminal, responsabilidade civil. E aqui, para terminar, nós falamos, né, da responsabilidade civil, médica, em sentido amplo, a diferença entre risco criado, né, risco que faz parte de uma intercorrência, faz parte do procedimento. Tá? Então, já pelo avançar do horário, nós temos aqui a tríplice, né, os 3 pilares. Eu tenho uma ação, nexo causal e o dano, tá? Que ele pode ser material, moral ou estético. Se a responsabilidade é objetiva e subjetiva, aí nós temos dispositivos do Código Civil, do CDC. Nós veremos que, em se tratando do cirurgião dentista, e aí de qualquer especialidade, obviamente, a responsabilidade, em regra, é subjetiva. Por que eu falo em regra? Tá? Só tem uma situação, ó, temos a doutrina falando isso, tá? Temos jurisprudência também, a questão da obrigação de meio de resultado. Se as senhoras e senhores lerem o Programa de Responsabilidade Civil do professor doutor Sérgio Cavalieri Filho, ele vai dizer que a obrigação é sempre de resultado, mas há controvérsias. Tá? A jurisprudência ela diz que você tem que analisar isso pela casuística. Em se tratando do bucomaxilofacial, também da mesma forma. Tá? Culpa provada ou presumida, como eu disse, a partir do momento que o profissional promete o resultado, o ônus da prova cabe a ele, dizendo que não, eu não prometi o resultado, ou se eu prometi, eu o fiz dentro da literatura. A questão de o paciente estar se sentindo à vontade ou não é uma questão particular dele. E a culpa provada, em que a responsabilidade também continua subjetiva, mas não houve uma promessa de resultado. Aí o ônus da prova, em tese, é do paciente, o juiz pode inverter, dada a questão não só da vulnerabilidade, como falamos em meios de prova, da hipossuficiência, né? Tecnicamente falando, a diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Tá? Então, temos aqui e números e dados estatísticos, finalizando agora. Houve uma demanda crescente aí na justiça, as ações envolvendo o direito médico e odontológico, o direito da saúde, enfim. Nós tivemos também aqui, olha, só de 2015 para 2021, 5.227 novas ações. Tá? Então, isso no judiciário e na esfera administrativa disciplinar não é diferente. Tá? Vejam que, pelo gráfico, nós temos mais de 30% por conta do tratamento odontológico. Isso envolve, sim, erro técnico, envolve violação ao dever de informar, entre tantas outras implicações. Né? A questão da publicidade fica aí em segundo lugar, né, correspondendo a mais de 20%. E aqui as penalidades aplicadas pelo Conselho, veja que 48% dos casos houve condenação em multa ética, tá? Porque tem desde a advertência confidencial até a cassação. Então, tudo isso é avaliado, o plenário do Conselho, composto por 10 cirurgiões dentistas eleitos pela classe odontológica, que fazem esse julgamento. Eu sou como advogado e diretor da Comissão de Ética, então nós que preparamos toda a parte jurídica de instrução processual e apoio aos conselheiros quando dos julgamentos dos processos éticos, administrativos e disciplinares. Tá? Agradeço a atenção de todos. Peço desculpas aí por ser tão corrido, mas o tempo escasso, mas muito obrigado mais uma vez. Espero ter esclarecido. A extrema importância da área técnica nossa do direito em relação à especialidade e o tratamento dessas faltas e falhas, ela faz com que a gente tenha esse caráter de interdisciplinaridade entre as matérias. E nós temos que tomar uma consciência, e esse é um recado que eu passo a todos nós, profissionais do direito. Nós não temos só o nosso umbigo para analisar e estudar. Essa é a maior dica que eu passo para os senhores, para as senhoras, porque nós temos aqui um instrumental jurídico para resolver problemas dos outros. E não nos esqueçamos dos outros. E eu estou com aquele caso até agora, que o Germano falou aqui, não vou dormir à noite, né, do paciente que teve as 5, 6 cirurgias aí, 10 cirurgias, e deu cabo da própria vida por não suportar, moralmente falando, né, os traumas sofridos aí por uma má gestão profissional. Quero agradecer, então, aos nossos palestrantes. Imediatamente, então, vamos compor a mesa final para as nossas conclusões finais. Dr. Pablo, Dr. Liorge, muito obrigado pela presença.
E já quero chamar para compor a mesa aqui o nosso chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, doutor Eudes Quintino, por gentileza, queira ocupar aqui o seu lugar de honra. Imediatamente chamar o nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutor Braz Antunes, para compor a mesa, e o nosso doutor Sérgio Scheffedecker, direto do Rio Grande do Sul, que vai aqui falar conosco. Já abrindo a palavra, doutor Sérgio, nos escuta? Alto e claro. Muito bem. Doutor Sérgio, gostaríamos de saber do senhor, diante do que o senhor acompanhou aqui. Doutor Sérgio tem mestrado, MBA, nacional, internacional, professor da universidade, um conhecimento vasto e técnico absurdamente diferenciado de todos. E a maior característica do doutor Sérgio aqui nesse momento é ele trabalha com ética e compliance, o que se aproxima muito da nossa área de integridade. E por essa razão, então, doutor Sérgio, eu gostaria de saber do senhor conclusões, resultados e objetividades que poderíamos extrair dessas necessidades que apresentamos hoje. Doutor Fábio, boa tarde, boa noite. Meu presidente querido Adriano Germano, as demais autoridades, o presidente do Conselho de São Paulo, Braz, que nos conhecemos há uns 60, 90 dias, uma reunião aí no próprio Conselho, que vocês estejam muito bem, de saúde e de espírito, porque o assunto é e necessita um poder de superar as dificuldades com muita espiritualidade. Espiritualidade no sentido de criação. Eu posso passar uma sequência de lâminas rápidas? Aqui, Sérgio, a gente faz a colheita de conclusões e preocupações. Tá bem. Eu não queria me perder, por isso que eu queria fazer isso. Tudo bem. Mas eu vou fazer internamente, vou abrir para mim e não vou monopolizar a imagem. Imagina. Então, a minha primeira colocação é que eu não tenho conflitos de interesse. Apesar de eu já ter dado aula e dado aula em cursos que não se complementam como estamos querendo hoje, na semana passada eu fui surpreendido por um curso aqui de Porto Alegre que vai ser dado cirurgia estética da face por um dentista formado há 6 meses em formação bucomaxilofacial que foi acolhido por um instituto. Então, na verdade, não adianta nós, pessoalmente, não termos conflitos de interesse se os institutos e as associações também assim não se comportamentarem. Eu assisti o que deu no iniciozinho do Adriano. Eu também tive um caso de óbito, de desistência do paciente da vida por sofrimentos, um fissurado com muita atresia maxilar. Doutor Sérgio. Probleminha técnico. Alô? Oi, estamos ouvindo. E a nossa chamada aqui é formação técnica e íntegra. Ora, o técnico nós falamos muito na nossa reunião aqui hoje. Falamos muito sobre técnica cirúrgica, sobre os cuidados, sobre como deve ser, mas e a integridade? Como é que nós vamos respaldar o profissional na área emocional e psicológica? Quando é que nós vamos dar a ele um poder de insight para saber seus limites e seus espaços? Então, é claro que sim, existem teorias que determinam, por exemplo, que o ensino não pode viver sem a pesquisa e a extensão, que são pilares do conhecimento. Existem outros que estabelecem mentores de ensino, que são qualidades do ensino para o aluno: mentalidade, planejamento, motivação, atitude, paciência, e autoconhecimento. Ora, até o nosso pai da qualidade em saúde, Dr. Donabedian, fala em 7 pilares da qualidade de saúde: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitação, legitimidade, equidade. Nenhum deles fala em insights, limites e ética. Nenhum dessas qualidades, dessas propostas, desses discursos
estabelecem ética como a palavra-chave. E, no meu ponto de vista, sim, eu tenho um texto aqui que eu poderia começar a ler, eu vou superar isso e vou lá para o meu finalzinho. Temos, sim, na residência, a oportunidade. Mas a oportunidade, se ela vier acompanhada de uma revisão conceitual. Nós precisamos formar homens de caráter, homens de ética, com conhecimento, sim, mas sabendo os seus limites, tendo a humildade. Eu participo de congressos, vocês sabem, e eu sou atuante nos congressos, participo a todos e vejo muitos congressos que viraram show espetaculoso. Esse show espetaculoso de um doutor que vai para frente de um palco fazer as suas apresentações geram doutores, cirurgiões, especialistas espetaculosos, com o seu foco no show e no parecer, e não no ser. Então, precisamos revisar toda esta formação profissional. E aí, me desculpem, e aí eu vejo o colégio não apenas fazendo este papel como está hoje, mas controlando o objetivo nos eventos, nos cursos, controlando objetivamente os eventos, cursos e comportamentos institucionais. Antes de aceitar um associado, talvez apresentar cursos de preparação emocional, psicológica para o enfrentamento dessas situações, que vão efetivamente contribuir com valores. O que nós precisamos é uma sociedade que respeite valores. De um lado profissional, de um lado paciente, de um lado legal, do jurista, enfim, todos baseados em valores. Podemos investir numa organização que controle a qualidade do resultado da nossa atividade para preservar a sociedade, controlando dados com investimento nas áreas com sistemas de registro, cada residente colocando lá no final da cirurgia, no registro de um site do colégio, qual foi a cirurgia que fez, conforme foi o resultado, como é que se estabeleceu essas situações. A Sociedade de Neurocirurgia Brasileira já faz isso. Termina o residente a sua cirurgia e o seu atendimento, ele vai para o computador fazer o registro lá no site da sociedade. Precisamos definir e incorporar um board. Se for o board do Sul-Americana, está ótimo, mas sim, porque o board vai me dar uma qualificação do profissional que vai ser o referencial exemplar para o residente que está se formando. Então, sim, aumentar a residência, incentivar que o CFO compreenda essas situações, que o MEC, na formação, modifique um pouco os conteúdos, aprimorando também a parte ética, o MEC trazendo as especializações junto com a ética profissional, as associações e outras, garantir essa relação, mas ela precisa estar comprometida, essas inter-relações, com ética e respeito. Eu gosto muito do trabalho que é feito e admiro o trabalho. O Lioge faz um trabalho fantástico, fazendo exatamente a aferição, a tomada de dados sobre esses resultados perdidos, mas nós precisamos fazer o retorno. Como mudar? Nós temos que, sim, ter, de uma certa forma, a pergunta: o que estamos fazendo de errado? O que nós, profissionais mais velhos, não estamos conseguindo colocar na possibilidade do pensamento do aluno? Porque não é só a residência que vai nos resolver. A residência precisa também se preocupar com isto, que é a ética, o caráter, a honestidade, a transparência, uma visão também mais filosófica, mais, como diz o nosso texto inicial, íntegra da técnica. Com isso, eu queria assim, deixar à vontade, é a minha colaboração, achei interessantíssimo a visão de todos, mas eu preciso chamar a competência do compliance e da ética. O compliance é a ética institucional e a ética é a atuação desse processo todo no indivíduo. Eles precisam se puxar mutuamente, um puxando o outro para que a sociedade não sofra com as nossas imperfeições. Obrigado, Fabiano. É um prazer muito grande estar aqui. Doutor Sérgio, o nosso Centro de Integridade, ele está aí para isso, exatamente para afinar essa sua aspiração e essa sua constatação de verdade e realidade. Quero agradecer a sua participação do fundo do meu coração mesmo, porque lá, aí no Rio Grande do Sul, com tantas chuvas aí que castigaram aí o Estado, e mesmo assim o senhor ainda
estendendo os braços, abrindo os braços, mesmo à distância, para estar conosco aí, com toda a paciência do mundo, em relação à nossa questão de veiculação das informações. Quero agradecer de coração mesmo. Me possibilita, Fabiano, já que tu tocaste, eu coordeno um grupo de resgate rotariano que está indo nos locais de atendimento a esses desalojados. Contribuam, façam a sua parte, porque é a pior evento de catástrofe no Brasil já existente. São cidades arrasadas, completamente arrasadas. Eu faço só essa chamada, já que nós estamos com pessoas de bem e dispostas ao conhecimento. Está registrado e está gravado, doutor Sérgio. Passo aqui a nossa palavra para o nosso chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, doutor Eudes, meu amigo Eudes. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Eudes, o senhor teve a oportunidade de estar aqui conosco, aproveitou e colheu todas essas informações. O que o senhor poderia nos dizer de positivo, de resultado e de parceria de trabalho nessa área de saúde em relação a esse projeto maravilhoso que começa com o CROSP São Paulo, que começa com o Colégio de Cirurgiões Bucomaxilofaciais, com a presença também da Associação Paulista de Medicina, se somando a isso nesse nosso trabalho. Bom dia a todos. Eu agradeço o colega Fabiano o convite que me foi formulado para participar deste evento e confesso a todos que eu estou assim muito empolgado. Eu não esperava que o evento tomasse esse caminho e tivesse essa proporção. Eu vim prestigiando você pelo convite que me foi feito, mas eu fiquei atento, não sou da área da odontologia, e sim da área do direito, e eu fiquei atento às discussões que foram levantadas, e eu considerei que esse momento vai ser um marco, talvez de iniciativa, talvez até mesmo de tomada de decisões da própria categoria, para que este tipo de procedimento ele seja, em primeiro lugar, regulamentado com relação aos cursos de especialização, regulamentado com relação à duração desses cursos, regulamentado com duração também com relação às disciplinas que irão frequentar esse curso. E a obrigatoriedade, volto a repetir, a obrigatoriedade de uma residência nesta área. Não estou dando conselho, estou fazendo uma avaliação, sou promotor de justiça aposentado, fui reitor também de uma universidade, então tenho esses contatos em relação à parte jurídica e também à parte educacional. Esta categoria só irá vingar no instante em que demonstrar a contento que ela tem uma missão, e essa missão é extraordinária. O Brasil tem profissionais com capacidade e referência. O Brasil tem condições de levantar uma bandeira e divulgar com mais expansão esse tipo de serviço. Foi falado aqui que esta área da buco é a área que mais se aproxima da medicina. E não pode, e é conselho meu, não se afastar desta aproximação. No instante em que há a residência obrigatória, isso quer dizer que existe o comprometimento da instituição, comprometimento do profissional e, com toda certeza, uma formação mais completa, uma formação que seja altamente referendada, e o Brasil tem condições de fazer isso, e jamais, em momento algum, querer diminuir o tempo de especialização, ou seja, lá o curso profissionalizante que for, porque no instante que você diminui o seu tempo de ensino, você está querendo dizer que não é tão importante assim. No meu modo de pensar, quanto maior for a ampliação desse tempo, melhor será o conteúdo
a ser distribuído para os alunos e o conhecimento a ser referendado. E eu achei aqui que faltou um pouquinho de cum grano salis, nós dizemos lá no direito. Faltou um pouquinho da parte bioética. Eu trabalho muito nessa área. E o que foi falado aqui foi exclusivamente bioético. A odontologia, é uma crítica minha, ela se afasta muito dos princípios da bioética. Ela não preza... Eu já dei aula em odontologia de bioética. E eu vi que nada mais era para o aluno do que uma perfumaria. E não é por esse caminho. A bioética ela é essencial, não é só para a medicina. A bioética está no direito, biodireito. A nova carreira que está surgindo, os alunos do direito já estão presenciando o nascimento do biodireito. Algumas faculdades, instituições de ensino públicas, principalmente, já estabeleceram a obrigatoriedade do ensino de bioética, e não como biodireito no curso de direito, de bioética. E vocês, da área da odontologia, vão crescer, e crescer muito, se vocês abraçarem a filosofia e o pensamento bioético. Aquilo que serve para a medicina também serve para o odontólogo. Ele é cirurgião lá na medicina e ele é cirurgião aqui na odontologia. As regras básicas, tudo bem, estão consolidadas. Nós temos as regras de ressarcimento, reparação de danos. No Código Civil, nós temos o Código de Ética Médica, o Código de Ética Médica da Odontologia. Nós temos as regras já consolidadas. Mas nós temos, e aqui no caso específico da odontologia, nós temos que divulgar um pouco mais essa parte da bioética. Eu acho que vai levantar, vai dar um outro prumo, vai dar um outro rumo, vai demonstrar o comprometimento da odontologia nesse novo campo que se abre. E, só para terminar, não me prolongando mais, a questão mais de nomenclatura, né? Alguns expositores falaram em termo de consentimento livre e esclarecido. Eu vou passar para vocês a experiência que eu tive na CONEP, em Brasília, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Humanos, e a CONEP usa especificamente esse termo de consentimento livre e esclarecido. Porém, a finalidade precípua é para alicerçar os estudos científicos que são realizados com humanos. A relação médico-paciente, odontólogo-paciente, é relação linear. É termo de consentimento esclarecido, e não termo de consentimento livre. O livre é porque lá, no termo de consentimento livre e esclarecido, a relação é triangular. O Estado, ele é o responsável por aquela linha de pesquisa, nós temos ali o pesquisador, e, do outro lado, embaixo desse triângulo, nós temos o colaborador da pesquisa. E o Estado que vai nortear toda essa tramitação. Ele se vê o responsável. Na relação linear, odontólogo e paciente, não tem a figura do Estado. Então, a relação é linear, significa, é um termo de consentimento esclarecido, que deve ser feito, sim, em várias modalidades da odontologia. E só, para terminar mesmo, definitivamente, um outro assunto que eu achei interessante, que foi debatido aqui, que também é da bioética, é com relação ao termo de assentimento, que não foi falado. O termo de assentimento ele foi introduzido aqui no Brasil pela resolução número 510 do Conselho Nacional de Saúde. O termo de assentimento é aquele que é assinado por uma pessoa menor, mas que tenha condições e rigidez mental suficiente para saber o procedimento que será realizado. Então, aí nós temos, de um lado, em razão do poder de família, o poder familiar, nós temos o termo de consentimento esclarecido, assinado pelos pais ou representante legal. E, de outro lado,
nós temos o termo de assentimento, assinado por aquele que é menor. Justamente porque a bioética preza não a idade, e sim a pessoa. Esse que é menor, 14, 15, 16 anos, às vezes ele pode ter uma colidência com relação àquilo que os pais estão autorizando. E o corpo é dele. O corpo não é posse dos pais. Diante disso, pouca gente está fazendo. Pouca gente está fazendo. Mas eu gostaria de recomendar, inclusive para que fosse feita até uma comunicação para a classe, né, quando se tratar de paciente menor, e menor a lei não fala qual a idade. Se for pelo ECA, é de 12 a 18 anos, mas nós não estamos vendo o ECA. Nós estamos vendo em questão de atendimento de uma pessoa menor. Pela resolução 510, é aquela pessoa que tem condições suficientes de se manifestar diante de determinado procedimento. Esta é uma lacuna não só na odontologia, mas na medicina também. E aconteceu um caso na minha cidade, sou de São José do Rio Preto, em que um médico me ligou, dizendo que onde já se viu, o rapaz não quer fazer o procedimento que os pais autorizaram. Que mundo que nós estamos? O médico começou assim. Eu falei, mas esse rapaz ele está muito bem informado. Ele falou, como assim? Mudou a lei? Eu falei, não, a lei continua a mesma. Só que ele tem o direito de se manifestar naquilo que vai ser feito no corpo que é dele. O corpo não é do pai, não é da mãe, é dele. E a bioética é liberdade de movimentos, liberdade de pensamento com relação a esse grande latifúndio humano chamado o corpo. E aí eu falei para o médico, ele está certo. Ele está certo. Ele não está aceitando. A colidência existe. E aí vocês têm uma comissão de bioética no hospital, converse com essa comissão de bioética para ver o que vocês vão fazer. O que não pode é fazer contra a vontade dele. Alguém superior tem que determinar a realização ou não do procedimento. Nada mais, senão eu vou ficar ocupando muito espaço. Eu agradeço bastante mais uma vez o convite que você me fez. Sinto honrado. Estou hoje aqui na Secretaria da Saúde. E depois nós podemos conversar a respeito de alguns projetos abrangentes na área da odontologia. Eu acho que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para oferecer, e aí nós precisamos conversar e para discutir em petit comitê inicialmente e depois expandir. Tá bom? Grande abraço. Doutor Eudes, sempre nos surpreendendo absurdamente com o seu conhecimento, com a sua experiência e com a sua eficiência no trabalho. É um exemplo para todos nós. O doutor Eudes tem um conhecimento em bioética que talvez poucos no Brasil, ou até no mundo, quem sabe, possa ter. Uma pessoa que escreve um artigo por semana. Não é qualquer pessoa. Assim como todos os técnicos que nós trouxemos aqui, se nós pudéssemos clonar, doutor Eudes, o senhor estaria nessa lista também. Queria que o senhor soubesse disso. Pessoas como o senhor precisam contaminar a todos nós presentes. E quero fazer um convite ao Dr. Braz Antunes, o presidente do nosso CROSP São Paulo, para que tome assento ao centro da mesa e presida aqui a sua fala, as suas conclusões finais e possa fazer o nosso encerramento de honra do nosso evento nessa manhã de sexta-feira. Dr. Braz, para mim é uma grande honra saber dois fatos. Primeiro, a sua liderança perante o CROSP, trazendo com uma gentileza e uma humildade, uma igualdade de tratamento que eu fui recebido lá com braços abertos. E claro que não poderia deixar de constar aqui no nosso evento a nossa similar amizade com o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Dr. Felipe Chiarello, que mandou para nós aqui a comunicação oficial de que só não esteve aqui presente hoje conosco porque estava em um evento em Rio Preto, lá, a respeito de um convite prévio, institucional, inclusive, que ele teria que cumprir, pediu 1000 desculpas, e eu falei, não tem problema nenhum, é só vantagem saber que o nosso coração, o nosso abraço está sempre dado. Então, incorporando a presença do nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Felipe Chiarello, nosso amigo em comum, Dr. Braz,
o senhor tome assento aqui ao centro e possa presidir aqui as suas conclusões finais, as suas dicas, as suas sugestões, suas soluções, e encerrar o nosso evento de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Bom dia a todos, boa tarde já, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Fabiano Petean, e não cumprimentar só pelo evento, mas pela grandiosidade que o senhor tem demonstrado e essa proximidade com a classe odontológica, através das suas amizades aí frutíferas, como o Baroni e tantos outros. E os seus alunos devem ter um orgulho muito grande de ter um professor do quilate do senhor, pelo conhecimento e por toda também o desprendimento em colocar o seu conhecimento em prol da sociedade, né? Acho que já fruto da profissão que ocupa no Ministério Público, em defesa da população, e também como professor aqui da Universidade Mackenzie. Mas eu também perco um minuto para agradecer a deferência que o senhor me faz em colocar o centro da mesa e presidir e terminar essa sessão, o qual me honra muito e me deixa muito emocionado, até porque a minha filha também é fruto aqui da casa. Ela é jornalista e psicóloga, psicologia ela fez aqui no Mackenzie, então é um motivo de muito orgulho retornar a essa casa como presidente do CROSP. Muito obrigado mesmo, viu? E, bom, eu também cumprimentar o doutor Eudes, uma grata satisfação em conhecê-lo aqui. Infelizmente, não nos conhecemos a semana passada, quando eu estive lá com o secretário, o doutor Eleusos, né, que o nome até confunde, né, Eudes com Eleusos, e que, assim como o Felipe, nós exportamos os dois para Rio Preto, né? O Felipe Chiarello está lá, o Eleusos é santista, assim como eu também, né? O senhor também é santista? Perdemos de 3-0. Então, tá bom, perdemos de 3-0. Então, uma honra muito grande, e já que o senhor propôs assim, a proximidade com a classe odontológica, nós estivemos lá com o secretário, propondo alguns subgrupos para discutir alguns 3 assuntos. Então, nós podemos incluir esse 4º assunto lá com a doutora Maria Fernanda, quem ele designou para discutir a questão da bioética, de toda essa temática. O doutor Pablo, que é o advogado do CROSP, o diretor de ética do CROSP, melhor dizendo, está atento às suas informações e podemos incorporar. Muito obrigado. E queria cumprimentar a todos, né, e ao Colégio Brasileiro de Cirurgia, na pessoa do Adriano Germano e todos os associados, Nelson Coraza pela sociedade, enfim, todos os presentes, doutor Marco também, advogado militante. Eu também, para mim, é uma manhã de aprendizado. Queria dizer que, na função, a minha fala é institucional, eu falo pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, entretanto, estou nesse ato representando o Conselho Federal de Odontologia, o doutor Cláudio Miak, que já previamente pela manhã, já havia informado que um problema de saúde passageiro não pôde estar presente, e me incumbiu de aqui representá-lo. E, na função de presidente do CROSP, e eu acho que tem muito a ver com a posição que o doutor Fabiano lidera, que é justamente, não só como professor, a educação, o Ministério Público, a defesa da população, e o CROSP, os conselhos de classe, que com o pano de fundo, a defesa da população. Nós temos o mesmo escopo, né? E eu sempre cito, eu acho que quem já assistiu eu falar alguma vez, talvez esteja cansado de ouvir, mas eu entendo que os conselhos e os profissionais, e aí eu não falo só da odontologia, mas os demais profissionais, não entendem muito a função dos conselhos. Assim como para vocês é a OAB, enfim, para nós é o CROSP, e não entende muito. Então, eu sempre faço uma analogia com a CNH, doutor Eudes, que a CNH ela existe justamente para que nós, motoristas, sejamos fiscalizados, senão cada um passava sinal vermelho, enfim, parava na calçada, né? Os conselhos de classe é isso, é para balizar a profissão, para colocar o código de ética em funcionamento, né? E que tudo isso em defesa da população. E nós não podemos prevaricar nisso. Bom, um tema que a minha
é bom falar por fim, porque, pelo final, a gente tem muito pouco a falar, eu mais aprendi do que vou deixar alguma contribuição, o que, pelo Conselho, pelo CROSP, o que já lhe falei pessoalmente, individualmente, podem contar conosco. Acho que o que nós temos lá no CROSP, assim como no direito, são todas as instâncias, quando há um caso ético, como mostrado aqui pelo Pablo e pelos demais que falaram, a pessoa, o colega profissional, o profissional da odontologia, que são 5 profissões no final, tem todas as condições de todas as instâncias de se defender e provar a sua inocência ou não. E o que a gente vê é que é 2 tipos de situação, e isso não é prerrogativa da odontologia, e sim de qualquer profissão, que eu acho que há talvez o erro intencional e aquele pela má formação, né? E, justamente, nós estamos conversando sobre a má formação. O erro intencional, a gente teríamos que chamar aqui os filósofos, além dos operadores do direito, os filósofos, antropólogos e tudo mais, que eu acho que é um problema de qualquer sociedade, também não só a brasileira. Mas, no campo do ensino, tudo que vier para somar, eu acho assim, muito importante. Eu sou ortodontista, então tenho muita afinidade com a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, pelas cirurgias eletivas, cirurgias ortognáticas, né? Então, a gente entra num centro cirúrgico, de vez em quando, com as dificuldades que o cirurgião bucomaxilo não tem, que faz isso todo dia, e a gente faz de vez em quando, né? Mas, então, é uma situação que a gente tem que aprofundar o conhecimento. Então, nós somos uma autarquia federal de direito público e autônoma, mas nós estamos linkados diretamente ao Conselho Federal. Portanto, as demandas do Conselho Federal, as demandas federais, e eu acho que a discussão é em âmbito federal, nós temos que encaminhar ao Conselho Federal. Mas nós estamos abertos, através da Câmara Técnica do CROSP, que o nosso colega Baroni preside, de recepcionar também qualquer documento e podemos dar encaminhamento ao federal e tentar fazer uma ampla discussão. Nós sabemos que toda discussão que é profunda e amadurecida, nós temos condição de vencer. E eu acho que o que está sendo feito hoje aqui, e já foi feito em outras oportunidades, é o aprofundamento da discussão, né? O doutor Liógenes falou aqui dados que eu desconhecia, por exemplo, como a medicina está fazendo o caminho inverso. Por quê? Nós temos que aprender também, temos que nos aprofundar por que é que eles estão fazendo isso, né? Para nós estamos achando que a residência é a melhor causa, até pela carga horária, até pelo aprofundamento. Mas nós precisamos entender tudo e recepcionar. Então, eu não queria deixar de falar nada que eu anotei, mas eu acho que vale uma discussão ampla, vale uma semente de discussão. Eu vou dar um exemplo do Conselho Federal, que tem feito um brilhante trabalho. Há cerca de 3 semanas, em Palmas, os conselheiros regionais aprovamos a especialidade da odontologia hospitalar, que nada tem a ver com a bucomaxilofacial, entretanto, trabalham no mesmo ambiente. E ela era uma habilitação. O que isso vai mudar da habilitação para a especialidade? A carga horária, o aprofundamento do conhecimento, da educação, né? Então, isso é uma amostra que o Conselho Federal, eu entendo que está receptivo a estudar o tema. Eu não posso falar pelo Conselho Federal, mas posso falar que o presidente doutor Juliano, Cláudio Miak, que é paulista, está totalmente aberto a essa discussão e se aprofundar. E o CROSP nem se fala, isso eu, como presidente, posso falar nesse momento, como presidente, estou como presidente. E podem contar conosco para nós caminharmos juntos em benefício, sempre com o pano de fundo, a população. Se, como os dados que o doutor Liógenes falou, dos processos, das medidas, dos procedimentos de alta complexidade, que existem praticamente 70% a 30%, é o que o senhor mostrou, né? Arredondando, né? Entendo que talvez o problema da formação esteja pegando, e acho que a discussão é essa, pode contar com o CROSP, e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por poder
aqui presidir momentaneamente, mas a presidência legítima é do senhor, a quem eu passo, e peço que transmita, o doutor Eudes transmita um abraço ao doutor Eleuso Paiva, tivemos juntos lá na secretaria semana passada, e o doutor Fabiano transmite um abraço ao nosso querido amigo comum, pró-reitor, doutor Felipe Chiarello, a quem eu tenho um máximo apreço. Muito, muito, muito obrigado. Viu? Pode declarar encerrado. Bom, então eu declaro a presente sessão sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.